Senhor, que o Senhor vem falar com ela, Pai. Falar com cada uma que é nessa noite. Senhor, obrigado, Pai, mais uma vez. Por nós estamos aqui, Pai, na tua presença, Senhor. Senhor, somos falhos, somos pequenininhos, Senhor. Mas que o Senhor, Pai, vem falar, Pai, com cada uma aqui nessa noite, Senhor. Essa é a oração que eu oro e te agradeço, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim eu agradeço pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu gosto
Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados de idade. E aconteceu o quê? Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal de Deus. Coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor, para oferecer o essêncio. E toda a multidão do povo estava fora orando, a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita voltar do incenso. E Zacarias veio por bolsa e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará o filho, e lhe porás o nome de João. Aleluia! E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Amém? Amém. Irmão, essa passagem é uma passagem que eu gosto muito. Aleluia, Jesus. Eu tenho problema de fibromialgia, às vezes eu fico tonta, porque essa doença, ela é uma doença traiçoeira. Amém? Hoje eu não estava bem, mas Jesus, como é que eu vou naquele lugar? Mas o Senhor é aquele, irmão, que nos levanta e nos fortalece. Aleluia. Como é? A campanha é referente à oração. Tá? E esse texto fala justamente a resposta das nossas orações. Aleluia! Zacarias era um homem, irmão, que servia ao Senhor no templo. Ele fazia a obra de Deus. Ele limpava o santuário do Senhor. Ele se dedicou, aleluia, glória a Deus, ao templo, a servir a Deus. Glória, santo de Deus. Mas eles não tinham filho, mas porém eles eram tementes ao Senhor e que viviam em oração constantemente. Mas quando chegou na sua velhice, né, irmãos, eles não tinham filho. E todas nós mulheres, todo casal, deseja ter filho, é verdade? Mas naquele tempo, irmão, era difícil mulher estéril ter filho, a não ser um milagre de Deus, a não ser que Deus ordenasse o anjo para falar e fazer a promessa, e a promessa se cumpriu como foi com Abraão e Sara. Aleluia! Como foi, aleluia, com Ana, que também era estéril, não podia ter filho, mas ela orou ao Senhor, ela pediu a Deus que Deus desse filho, e Deus deu um filho homem, por nome de Samuel. E na vida desse casal não foi diferente. Eu quero dizer para essa igreja nesta noite que aquilo que vocês pediu para o Senhor, aquilo que é impossível para você, para o nosso Deus, não é impossível, porque lá em Lucas também fala que nada é impossível para o Senhor. Aleluia! E operando de quem pedirá, ainda antes que houvesse dia, Ele é, e não há quem possa escapar das suas mãos, operando Ele, quem pedirá. Se Deus prometeu, o diabo, o adversário, não vai impedir, irmão, o propósito de Deus na tua vida, o decreto de Deus na tua vida, porque Ele é Deus, Ele não é filho de homem para que minta. Se Ele falou, está falado. Aleluia! E nesta noite, viu? O Senhor vai gerar, está gerando a tua vitória. Aleluia! Naquele tempo, o Senhor, né, olhava para aquele casal, um casal irrepreensível na presença de Deus, um casal que não tinha o que Deus repreender, porque era um casal temente ao Senhor e obediente a Deus, mas eles sentiam muita tristeza porque não tinha filho. Aleluia! Como Deus também, irmão, aquela mulher, aleluia, do fruto de sangue, ela precisava de um milagre, mas só ela tocar nas ordens do Senhor, ela deu credibilidade, ela ouviu falar que Jesus estava passando ali na multidão, ela já tinha gastado
Deus não vai responder. Aquele que está precisando de uma porta de emprego, aquele que está precisando, irmão, de uma cura, a cura espiritual, que muitas vezes a gente está tão, mas tão fraco, que às vezes não dá até vontade de nós desistir. Mas quem desiste é perdedor. Aleluia. E dessa noite o Senhor fala que tem algo neste lugar. Eu vi assim como se Deus trouxesse alguém para compartilhar, para ajudar essa obra, para sim adorar o Senhor. Viu, pastor? O Senhor vai trazer pessoas, o Senhor vai salvar a alma, mas isso depende de você evangelizar, falar que Jesus é bom, falar que Ele salva, falar que Ele cura, falar que Ele é fiel na nossa existência. Aleluia! Porque se nós não clamarmos, as pedras vão calar, né? Então nós não sabemos, irmão, o que pode acontecer amanhã. Hoje nós estamos aqui, mas o dia de amanhã pertence ao Senhor. Então vamos continuar sendo fiel a Deus, porque esse casal, Deus, aleluia, realizou um milagre na vida deles. Já fazia 20 anos que eles eram casados, tá? E na velhice eles não tinham filho, mas Deus olhou para a fidelidade, Deus olhou para a obediência, porque o que dá em nós, irmão, e o que agrada a Deus é a nossa obediência. As nossas bênçãos vêm através da nossa crença, da nossa obediência, porque muitas vezes nós queremos, pedimos, e nós não queremos fazer a vontade de Deus. Aleluia. E aí demora, Deus usa alguém para falar, e a pessoa fala que não vai, toca não vai. Aí diz que, mas foi Deus que falou. Mas onde é que está a falha? Onde é que está a falha? É em mim? É no vaso? Muito menos em Deus, porque Deus é soberano. Quando Ele fala, Ele fala,
Gabriel, quando chega na tua casa, para te dar a resposta da tua oração. Porque não precisa necessariamente nós estarmos no santuário. Porque Deus está conosco em qualquer lugar, em qualquer hora, mediante a minha e a tua necessidade. Aleluia! Glória a Deus! E nesta noite o Senhor me trouxe aqui para abençoar, para assim falar para os irmãos referente à oração. A oração, irmão, é como
Aí é 15 minutos. Então ela fala o quê? Não é verdade? Então, se eu não ouvir Deus falar, eu tenho que dar espaço para falar com o Senhor. Né? Porque Deus tem mistério. Deus tem segredo. Aleluia! Para nós. Oh, aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero falar com o irmão, tá? É o pastor dele, né? Você pode ter muito tempo sem mistério, é isso? Você pode ter ainda tempo, mistério. 35 anos. É próprio? É próprio? Olha ali, como foi o dia morrer. Agora é uma coisa que ele não engraçado na coisa. O Senhor fala para o irmão que muitas vezes deu vontade de desistir. Viu, irmão? Muitas vezes, porque o irmão pensou de um jeito, mas foi de outro. O irmão que estava com muitos, e esse muitos, irmão, sumiu. Muitos sumiram. Mas o seu irmão continuou firme. Como está lá em Apocalipse 3:7. Mesmo tendo poucas coisas, até hoje, não tem negado o nome do Senhor. Amém? E Deus precisa também tem na obra, neste lugar. Ele disse que vai trazer pessoas. Está difícil, porque hoje o Evangelho não está sendo pregado corretamente. Hoje as almas não querem mais aceitar a Jesus. Elas querem as bênçãos. Muitos estão fazendo a casa do Senhor um centro de macumba. Porque vem para a igreja, suriando a comunidade, atrás de revelação, atrás de profecia, mas não quer ouvir correção. Não quer ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é alimento. Aleluia, para a nossa alma. Ai, Becarabaçu. E muitas vezes, Manuel, tu tem vontade de desistir. Muitas vezes tu contou com muitos, mas esses muitos foram. Mas o Senhor esteve contigo e não permaneceu até hoje. Aleluia. Mas Deus te faz a promessa. Eu vou trazer pessoas diferentes, pessoas compromissadas com a minha palavra. Diz o Senhor. E Deus visita os teus, Deus visita a tua saúde, aleluia. Deus visita o teu sangue e Deus está repreendendo, irmão. Câncer de pele, tem calabaçuia, tem como lá. Eita Deus, o diabo está planejando, arquitetando, irmão, querer te atingir com essa enfermidade, mas se o Deus ele repreende no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Venha. Receba aqui de Deus. Deus está nessa casa. Muitos querem a bênção, mas não querem obedecer, não querem o dono da bênção. Aleluia. É um tal de pedir, mas quando Deus conta com você, quando Deus conta com aquele, quando Deus conta com ele, cadê? Ninguém. Some. Mas quando é, dá uma missionária que Deus usa na revelação, na profecia, tem um pregador de renome, tem um pregador que fala e acontece. Ele pode falar e acontecer, mas quem faz é Deus, porque é a obra de Deus. Aleluia. Aleluia! Nós não fazemos nada, nós damos o instrumento nas mãos do Senhor, e Ele nos escolheu para que nós possamos levar a boa obra, a semente. Nós lançamos a semente, mas é Ele que dá o crescimento. Amém? Eu vou encerrar a minha oportunidade em nome de Jesus, porque até aqui o Senhor mandou falar. Amém? Se eu falar algo, não é mais o Senhor, é mais Ele. Quem entendeu a palavra,